Mas isso faz parte da mexida que Jesus já nos alertou, que é realmente as mudanças. Todos nós podemos observar a chegada de outras pessoas de outros países que estão vindo para a pátria do Evangelho. E nós, como os cristãos, temos que exercer e fazer a nossa parte, que é realmente aprender um pouco mais da doutrina, para que a gente possa se comportar, né, e exemplificar e unir com essas pessoas, para que esse Brasil, num futuro não muito distante, possa realmente ser essa pátria do Evangelho, tão esperada por nós. Eu escolhi um tema que é o jugo do Cristo, né? Todos sabem o que é o jugo? O que é jugo? Jugo é aquela trave de madeira que se coloca no boi, né? Que o boi sempre vai seguir sempre uma linha, ele não vai nunca desviar, né? Então, eu escolhi esse tema porque eu sei que ainda as nossas dores, as nossas aflições, né? A gente ainda vive muito atrelado no egoísmo e no orgulho, que nos fere muito profundamente, né? Cria as dores, né? O sofrimento, né? Então, nada como entender um pouco sobre esse jugo do Cristo. E antes de começar, eu tenho sempre que passar essa mensagem que eu abraço, que é o Evangelho no Lar, que é uma grande força, é um grande mecanismo que nós temos para que a gente possa se aprofundar no estudo do Evangelho, né, dessa doutrina do Cristo. Quem faz o Evangelho no Lar, por favor? Parabéns. Para quem não faz, e quem tem realmente vontade, que quer mudar um pouco essa maneira de você estudar, além de você vir aqui, você realmente fortificar mais a sua sabedoria, o seu conhecimento, e levar para dentro da sua casa esse estudo por meio do Evangelho no Lar. Como é que se faz o Evangelho? Eu trouxe um roteirinho aqui e uma oração do Bezerra atrás. Então, no final, eu vou passar e vou... Só quem quiser realmente abraçar. Porque uma das coisas que eu mais sinto quando eu leio e eu observo esse mundo tão difícil, eu sinto que todos nós precisamos mudar o nosso íntimo. A doutrina do Cristo, ela está ficando muito na filosofia, e pouca prática. Se nós realmente queremos mudar algo em nós, nós precisamos fazer a nossa obra. Olha quanto que esse Cristo, em 3 anos, quanto ele fez, quanto ele andou naquelas terras, naquelas regiões, a pé. Ia, voltava, durante caminhadas longas, e fazia a sua pregação. Essa é a obra. É isso que ele exige da gente. Que a gente tem que realmente pegar esse jugo desse Cristo e pôr a caminho, né? Tem uma passagem que eu separei aqui, que é logo a abertura, que ele, num determinado momento, ele agradece, assim, Jesus fica assim, agradecido, né, para Deus, né? Essa doutrina, porque quando ele veio para trazer essa doutrina, é a doutrina do Pai, é as leis morais, é a lei natural, é tudo que ele trouxe em forma de doutrina, é de acordo com o Pai. Então ele agradece ao Pai, que não passou para aquelas pessoas que eram instruídas, para aquelas pessoas que eram assim, que tinham uma condição melhor de vida, né? Que eram pessoas que estavam em condições melhores. Aí a gente fala, mas por quê, né? Porque, realmente, se a gente pensar um pouquinho, acontece hoje, no nosso momento. As pessoas bem informadas,
não todas, mas as pessoas realmente que estão bem, que estão passando uma situação financeira boa, que estão assim, que são pessoas instruídas, são pessoas que são, às vezes, doutores, são em ciências, são em todas as áreas, são as pessoas que estão bem. Vocês podem perceber que eles não têm muito comprometimento com a espiritualidade, com a doutrina, com a vida do Cristo, com os ensinamentos do Cristo. Então Jesus fez uma reverência a Deus, agradecendo porque não passou para essas pessoas, porque essa doutrina não ia andar de uma forma como tinha que ser. Então, Deus, na sua inteligência suprema, realmente colocou Jesus para trazer uma doutrina realmente esclarecedora. E tinha que ser para aqueles que tinham necessidade, que estavam abertos para receber esse Cristo, para receber essa doutrina, para receber esses ensinamentos, porque tinham necessidade. Como muitos de nós, que a gente vem aqui num centro espírita, em qualquer religião, todas as religiões, diga-se de passagem, são boas, né? Toda religião fala de Deus, não fala de Deus? É evangélico, católico, protestante, todo fala de Deus, tem um fundamento, tem Deus. Mas no fundo, nem essas religiões, falando de Deus, falando que Deus é amor, conseguem se unir uma à outra. Olha a dificuldade. São justamente essas pessoas que são instruídas que têm os problemas. Mas as pessoas que sofrem, que têm aflição, que precisam de uma palavra amiga, né? Que precisa de alguma resposta, como a gente vem aqui. A gente vem procurar numa igreja, né? Às vezes numa palavra amiga de alguém que tem um conhecimento evangélico, cristão, muito bom. Às vezes tem uma palavra consoladora, tem um ombro amigo, né? E Jesus, quando ele andava, que ele abraçava todas, ele ia de encontro com essas pessoas que estavam em aflição, que estavam deprimidas, que estavam oprimidas, que estavam necessitadas dele, de alguma coisa que pudesse dar força íntima, interior, para que elas pudessem suportar essas aflições, essas dores, terem entendimento. É o mesmo caso que eu digo aqui. Alguém aqui vem por amor? Quem vem por amor? O que precisou acontecer com cada um de nós para que a gente chegasse aqui e sentasse aqui e se desse o tempo para que a gente ouvisse, para que algo aconteça dentro do seu interior, para que algum palestrante possa te tocar em algum momento da tua vida, que possa ter uma resposta para as tuas aflições. É bem essa frase, quando Jesus, continuando, ela é tão cheia de carinho, ela é tão cheia de amor, de vibração, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se vocês sentirem o poder, o amor que está impregnado nessa frase, vinde a mim, vinde aqui à casa, vinde à igreja, vinde a um lugar evangélico, a qualquer lugar onde está Deus, onde você acha que você vai se sentir bem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Olha, que humildade desse Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Qual é esse fardo, qual é esse jugo do Cristo que ele está dizendo aqui? Com tanto carinho, olhando para aquela multidão de gente que precisava, que quando eles se assentavam, como nós aqui, observando o Cristo, imaginem vocês, a gente pode voltar mentalmente naquele tempo e sentir a sensação daquele Cristo dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim, vem tomar da minha água,
vem comer do meu pão. Passaram-se 2016 anos e nós ainda temos muita dificuldade de ir até o Cristo. Quantos de nós sentamos aqui, ouvimos, estudamos alguns livros, mas ainda eles não são capazes de tocar o coração de cada um e se converter. Ter essa conversão, se entregar realmente a Jesus, se entregar à sua doutrina. Hoje ele não está mais carnalmente entre nós, mas ele está espiritualmente junto de cada um de nós. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender o que esse Cristo estava querendo da gente naquela época, que nós estávamos lá. Quem poderá dizer que não? Quantos de nós estávamos lá? Quanto exemplo esse Cristo, em 3 anos, que andou por aquelas terras, 3 anos, ele conseguiu mudar o mundo. Ele deixou algo que nunca vai morrer. O que nós faríamos hoje, tendo essa mesma condição de conversão dentro dessa doutrina, vivendo 70 anos? Ele teve 3 anos. O que diria nós hoje, com toda a comunicação, com todo o meio de transporte? O que nós não faríamos? São coisas para a gente pensar. Os nossos sofrimentos, né, as nossas opressões, o que nós passamos de apuro na nossa vida, muitas vezes, a maioria delas, é o afastamento que nós temos de Deus. Todas as vezes que a gente se afasta de Jesus, da doutrina de Jesus, que essa doutrina que Kardec codificou através dos Espíritos, é o Cristo redivivo, é Ele. Mas claro, porque naquela época, ele tinha que falar meio floreando, para que as pessoas exercitassem um pouco o raciocínio. Hoje não, hoje nós temos mais condições de entendimento. Hoje nós estamos com mais capacidade de entender, porque nós temos muito claro o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Mas se Deus sabe tudo o que acontece, por que Ele deixa a gente errar? Ele não pode impedir o caminho natural das coisas, porque nós estamos aqui numa grande escola. Ele é o mestre, Ele nos ensina. Nós temos uma ferramenta que é muito importante e que é o que faz da vida da gente o bom e o ruim. É o livre-arbítrio. Olha, nós temos a liberdade de escolher os caminhos por quais a gente quer andar. Se eu quero andar por esse caminho e eu não fui consultar se esse caminho é bom, se esse caminho é ruim, quais são os problemas desse caminho, eu vou às cegas e posso cair. Mas se eu tenho certeza que esse é o caminho correto, eu vou em frente, com confiança. Nós precisamos, nessa época, reabilitar essa confiança. Porque certeza não é a palavra correta para ter em Jesus. É confiança. É confiança. Eu já falei aqui do alpinista que subiu e ele não calculou bem o tempo de demora da subida, e era uma área de muito frio, e quando ele estava quase chegando no pico, já estava entardecendo, ele não tinha nada para se pôr de agasalho, nem para fazer algum abrigo. Quando chegou, já escureceu aquele vento frio, ele tentou mudar uma posição, ele estava muito alto, e ele despenca lá de cima. E ele vem caindo, e ele só vê aquelas vultos passando, e ele
começa a refletir da vida dele, e que ele vai morrer, e de repente, aquela corda dá uma estancada. E ele fala, Deus, me ajuda, Deus. E ele ouve uma voz interior que diz, corta a corda. Ele agarrou mais na corda. Corta a corda. Ele agarrou mais na corda. E assim ele passou a noite inteira, e no outro dia de manhã foi achado congelado e morto a 1,5 metro do chão. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos com um anjo guardião, nós estamos com um anjo protetor, nós temos toda a situação de estabilidade para a gente, para que o nosso caminho seja correto, para que a gente tome as decisões certas. Nós temos todo o apoio do plano espiritual. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Como a gente não faz, a gente não tem conhecimento, a gente não tem segurança. O nosso amor, em detrimento do conhecimento dessa doutrina, que ensina que é o amor e a caridade, se nós não temos esse conhecimento, nós não temos essa confiança. Nós podemos falar da fé. O que é a fé? O que é a fé se você não tem conhecimento? Não adianta ter fé no que falam aqui, ou o que o padre diz na igreja, ou o que o pastor diz na pregação. Você tem que confiar naquilo que você sabe que é certo. E só você faz essa obra em você. Ninguém pode fazer um trabalho de aperfeiçoamento moral e espiritual por você. Ninguém vai fazer isso. Enquanto a gente não reconhece isso, passamos pelas aflições da vida. A nossa dor, a gente sofre, às vezes a gente briga com Deus, né? Por que eu tive esse problema financeiro? Por que aconteceu essa doença? Por que nada dá certo para mim? Mas você não pode se perguntar, o que eu estou fazendo por mim em relação ao mundo espiritual? O que eu estou fazendo para mim? Por que eu me apego aqui se eu não levo nada daqui? Nada, nada. Aquela frase, aquela palavra, caixão não tem gaveta. Né? A gente ouve isso, parece uma... Mas não é, é alegórico. Por que você se preocupa tanto com o lado material? Por que você quer ter tanto sucesso e você não faz nada espiritualmente? Eu fico às vezes me perguntando o que é que impede a gente, o que é que não dá ânimo na gente de abraçar uma doutrina igual essa maravilhosa, que é a doutrina espírita, que traz um livro dos espíritos todinho, em perguntas e respostas de fácil acesso, de leitura prática, de respostas prontas e firmes. Por que a gente não se mexe? Não é vindo no centro espírita, sendo pontual, chegando aqui, trazendo alguma coisa e indo embora, que nós estamos... Está feita a minha parte. Lê do engano. Lê do engano. Vamos voltar mais vezes aqui. Mais vezes, até a gente acordar. É igual Paulo, né? Jesus teve que dar um chacoalhão nele, né? Para a conversão, né? De Paulo, né? Quantos? Francisco Cândido Xavier. Será que o fardo, o que ele leva das suas provações, das suas expiações, das suas responsabilidades aqui nesse planeta, como todos nós temos, será que o nosso fardo é tão pesado ou tão menos pesado do que foi do Francisco Cândido Xavier? Irmã Dulce, na Bahia, 80 anos, eu não sei se era 80 anos, um pouco menos, ela tinha 70% de parte de oxigênio de respirar. Ela perdeu 70%
da parte de pulmonar. E assim mesmo ela subia as escadarias para ir visitar as pessoas nas favelas, levar mantimento. Irmã Dulce, uma senhora. Aí nós ficamos pensando, e o nosso fardo? Eu pergunto para vocês, o fardo, sozinho, você e você, sem o conhecimento e Jesus do seu lado, é mais leve ou mais pesado? É muito mais leve do lado de Jesus. Porque o jugo de Jesus é o jugo do amor ao próximo. Nós precisamos muito de Jesus ao nosso lado, porque cada um de nós traz aqui para essa encarnação as nossas situações de comprometimento, de resgate, de provação. E onde estão? Ao nosso lado. Pai, mãe, filho, tio, avô, né? Às vezes você tem um filho, dois filhos, um é maravilhoso, o outro é problemático. Onde se viu você não se dá com o teu pai? A mãe, né, não se dá, às vezes, com um filho, né? Teve aquele caso daquele tsunami lá nas Filipinas, lá que uma senhora, olha que coisa, como a vida nos coloca. A vida é maravilhosa, porque nós estamos aqui para aprender. E a gente não aprende, a gente aprende pelo amor, é que a gente é teimoso, a gente prefere a dor, o sofrimento. Essa mãe, naquele meio daquela água, ela agarrou os 2 filhos e se segurou numa árvore com os 2 filhos. No momento que aquela enxurrada ficou muito forte, ela teve que escolher. Ou morria os 3, ou ela salvava um filho e soltava o outro. E aí, mães? Como é que está com 2 filhos, um em cada lado do seu colo, e aquela enxurrada forte, e você, sabendo que você não ia conseguir sustentar e poderia morrer todos? O que você faria? Ela soltou um dos filhos. E ela soltou o que menos ela gostava. Mas, como a gente não sabe os negócios de Deus, né, os mistérios, essa criança, quando ela soltou, ela foi carregada pelas águas, a mãe se salvou com a outra criança, e um bombeiro conseguiu salvar a outra criança longe dela. Ela nem sabia. Essa mulher hoje, ela não consegue conviver com esse filho. Porque ela traz dentro do peito dela, do coração dela, essa situação. Eu soltei, eu matei o meu filho. Nós todos temos oportunidades na vida de aprender. Vamos tentar amenizar o nosso fardo, ficando mais do lado de Jesus, estudando esse Jesus que está vivinho na doutrina. Quantos livros estão aí? Mas temos que estudar, não é ler, somente ler. Já perguntaram, quantas vezes eu tenho que ler o livro dos Espíritos para poder entender ele? Alguém disse 5 vezes. Você leia 5 vezes. Aí você começa a estudar ele novamente. Por que a gente tem que estudar? Porque cada um de nós traz uma inteligência evolutiva de tempos a tempos, de encarnações em encarnações. Todos nós vamos compreender cada texto, às vezes, de uma forma diferente. Por isso que é importante, quando você lê uma página, volta, releia, raciocine. Porque a nossa doutrina espírita, a nossa casa espírita, ela não quer adeptos. Ela não quer gente que vem simplesmente, talvez por curiosidade. Ela quer gente que venha para se transformar na pessoa nova,
que ela entenda o que é que está escrito aqui no raciocínio, porque nós aqui, nós queremos uma fé. Quando você começa a estudar, você começa a ter raciocínio daquilo que Jesus está querendo dizer. Você tem a razão para combater. Você pode discutir. Não é isso? A fé inabalável não é aquela que enfrenta a razão cara a cara em qualquer momento, em qualquer circunstância? Como é que você vai sustentar alguma coisa em uma conversa se você não tem conhecimento? Quem é formado em alguma coisa, engenharia, médico, é uma batalha. Para se formar aqui também é uma batalha, mas não de uma encarnação, de várias encarnações. Porque o amor que cada um aqui entende é nada perto do que Jesus quer que a gente entenda. Sede perfeitos como vosso Pai é. Jesus disse que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha que ele colocou a gente. Nós não precisamos só basear no Cristo, nós vamos além do Cristo. Ele está dizendo que nós podemos fazer além dele, além dele. E nós vamos fazer. Hoje você não está disposto, hoje você não está com vontade, mas tem a lei causa, tem a lei da ação e reação. Jesus foi claro, não se perderá nenhuma ovelha. Todos nós vamos evoluir, não tem. Ou você vem pela dor, ou você vem pelo amor. Não é? Quando a gente conseguir entender aqui e a gente aceitar verdadeiramente, conscientemente, como Francisco Cândido Xavier, como Paulo, como tantos aqueles discípulos, quando a gente aceitar verdadeiramente, a gente vai conseguir vir pelo amor. Hoje, o que me levou à espiritualidade foi a dor. E eu ainda sofro muito. Mas hoje, eu tenho um pouco mais de entendimento e sei por que eu estou sofrendo. Eu sei que a causa do meu sofrimento fui eu que cometi, fui eu que provoquei. Eu que provoquei. Se alguém ofende você e você se dói, o problema não é da pessoa, o problema é seu, a dor é você que tá trazendo para dentro de você. Se a pessoa te fez alguma coisa, se você tem entendimento, se você conhece a doutrina, você mesmo vai saber direitinho como se portar. Você não vai revidar, você não vai tratar mal, você simplesmente deixa a poeira baixar, vai embora, não deixa que aquilo te pegue. Uma ingratidão. Ingratidão dói? Dói? Dói aonde? Na alma. Então não é coisa boa. A dor é coisa boa? Eu discordo. A dor é o mecanismo que Deus tem para que a gente se eduque, para que a gente não cometa mais aquele problema. Se você põe a mão numa chapa quente, o que você faz? Você vai falar assim, nossa, eu estou com a mão numa chapa quente. Ou você vai fazer, ai, o que é isso? É a dor. Você sentiu a dor? Então a dor é a tua companheira, ela te ajuda. É o teu anjo da guarda. Entenderam o que eu quero dizer? Então a dor somos nós que provocamos. Doença. Tem um médico que foi um dos 5 melhores aí, que fez uma pesquisa que em pessoas que teve câncer, em pessoas que teve inflamação renal, renal e tem mais renal e urinária. A incidência maior do câncer são pessoas que não perdoam, que carregam a mágoa. A infecção renal se dá mais nas pessoas orgulhosas. E a urinária, pessoas ciumentas. Vocês percebem, a dor está atrelada no nosso comportamento, da não aceitação de alguma ofensa, de alguma situação. É a briga que você compra
com a pessoa, só que o prejudicado é você. Nós temos que aprender a nos vigiar, a segurar um pouquinho e ter esse entendimento. A doutrina espírita te ensina direitinho. E você sabe quais são os dois mecanismos no mundo que realmente faz com que a gente sofra? O orgulho, egoísmo. Quando a gente fala da dor, que alguém fez alguma coisa para a gente, poxa, ela fez isso comigo, por comigo. Como que vai fazer isso comigo? O que é isso? Orgulho? Egoísmo? Ela fez isso comigo, ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Você já comprou essa negatividade. Você vai carregar aquela bronca. Isso não faz bem. Aí, o que acontece? Aquele que não perdoa, fica remoendo, fica magoado, fica ressentido, mas não conta para ninguém, porque não aparece, né? Mas você fica carregando aquilo um determinado tempo. E aí, o que acontece? Quando você tem uma dor patológica, está te doendo alguma coisa, você chega no médico, o médico pergunta para você, onde está doendo? Se você está com uma dor na barriga, você vai apontar aqui na barriga. É uma dor localizada, o médico já vai saber onde é, não é isso? Né? A dor, quando é sentimental, você não tem como indicar onde é. Aonde é? A ingratidão dói, mas dói aonde? No coração? É um desconforto, vamos falar que é um desconforto, o mal-estar? É o mal-estar? É o mal-estar. Você sabe por que é o mal-estar? Porque quando você tem uma dor, uma doença, você desenvolve uma doença, quem está sofrendo é as células daquela doença. Quando o seu sentimento está realmente perturbado, você está matando células de todo lugar, por isso que você não identifica onde é a dor. Você está matando células do coração, do rim, do fígado, de tudo, generalizado. É generalizado. Generalizado. Tem uma... Deixa eu ver se eu vou pegar aqui, já está quase no final. O Cristo está aqui. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral. Eu não tenho dúvida disso. Da moral evangélica cristã. Olha que lindo. Que há de renovar o mundo. Aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo. E estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum a todos. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que habitam hoje. O que o Cristo quer de nós? Que a gente venha ao encontro dele. Ele já não pode mais vir ao nosso encontro. Ele quer nos tornar um Cristo. Ele quer que a gente venha realmente ao lado dele, seguir os passos dele. É isso que o Cristo espera de cada um de nós. Falando desse negócio de fardo, quando a gente fala se o nosso fardo é pesado, é até às 8:45, é isso? É? Eu coloquei aqui, né? E o nosso fardo, né? Paulo de Tarso, que eu falei, né? Irmã Dulce. Tem um conto histórico que o Divaldo disse, de um momento em que a Madre Teresa de Calcutá encontrou o Senhor Jesus. Essa Madre Teresa de Calcutá, você acha que o fardo dela era leve? Não era leve. Mas ela não estava nem aí para o fardo dela, porque ela tinha o amor e o reconhecimento de que é esse amor. Esse amor ao próximo,
esse amor caridade, esse amor de Jesus. Ela tinha pleno conhecimento e aceitação disso. Então, para ela, como para Irmã Dulce, subir aquilo, levar, mesmo sofrendo, sem poder respirar, isso não era. Chico Xavier, mesmo também com aquele problema de vista, atendia quantas pessoas. Eu vi, às vezes, um Divaldo Franco fazendo uma palestra, eu vi aquela fila de gente, e ele lá, todo mundo do mesmo jeito, assinava, abraçava. Posso bater foto? É o sabor, é bom, é gostoso esse amor de Cristo, do Cristo. Vou contar aqui para vocês. Diante da cruz, ela se deteve a vê-lo de uma forma especial. Aos seus pés estavam escritas 2 palavras: tenho sede. Aí ela se perguntou: o que é que já lhe dei para aliviar a sua sede? Ela perguntou, isso é ela com ela. E a madre resolveu dar-lhe de beber. Saiu da casa monasterial que lhe resguardava, que era na igreja, né? Tipo de um convento onde ela ficava. Passando por um depósito de lixo um dia, escutou um gemido no meio de vários corpos inertes. Aproximou da criatura, a envolveu, a aconchegou no seu regaço, e aquele ser, no leito da morte, narrou-lhe sua mágoa, e a irmã a conclamou ao perdão. Ela lhe perguntou: qual é a sua religião? A madre respondeu: é o amor. Qual o seu Deus? Meu Deus é você. Porque se em verdade eu não amar como amarei a Deus, o meu Deus é uma ilusão que eu tenho muito longe de mim. E por fim, ela lhe perguntou: por que ages assim? Porque agora eu conheço a Jesus. Todos nós temos condição de dar a beber, né? O que é dar esse beber, né? Dá o braço, um abraço, uma palavra. Eu vejo que hoje, voltando àquela pergunta, né, aquela primeira que eu falei sobre a gente estar muito filosófico sem obras, né? Nós precisamos mudar isso. E isso só a gente vai mudar se realmente a gente fazer o evangelho no lar, vir aqui na casa espírita ou em qualquer outro lugar, decidido a mudar, fazer com que essa doutrina, com aquilo que você escuta aqui, você seja melhor lá fora. Porque aqui todo mundo bonitinho, né? Mas lá fora, aquele diabinho dentro da gente que nos impulsiona, que a gente xinga, que a gente discute, que a gente briga, a gente não tem paciência, que a gente não tem mansietude, a gente não tem tranquilidade para nada, a gente discute com a mulher, a gente briga, a gente não respeita. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas sabendo que são diferentes da gente. Pensa diferente, age diferente. Olha que coisa interessante. Uma pessoa estava no cemitério colocando flores no jazigo. Aí chega um chinês perto dele e coloca um prato de arroz. Ele ficou intrigado com aquilo. Falou assim, não aguentou, perguntou: desculpa, mas você acha que o seu defunto vai vir a qualquer momento comer esse prato de arroz? Ele falou: sim, no mesmo instante que o seu vier cheirar as suas flores. A gente não respeita as diferenças. A gente quer cutucar, a gente quer saber. Mas isso faz parte, porque a espiritualidade, como aquele que estuda, sabe? O plano espiritual, nós podemos ter um avanço material, mas espiritualmente nós somos crianças arredias. Eu falei uma vez, nós estamos numa escola aprendendo, cada um no seu grau.
cada um na sua sala de aula. Aprenda. Não exija de você algo que você não consiga dar lá fora. Não queira dar o amor que você não pode dar. Primeiro entenda o que é esse amor. Entenda Jesus. Aí, lá fora, nós vamos ser melhores. Às vezes, a gente que frequenta outros lugares, eu vejo que as pessoas estão aqui, vão lá, tomam a sua aguinha e vai embora, parece que volta ao seu mundo. Aqui nós estamos num mundo diferente, mas lá fora nós voltamos ao nosso mundo normal. É isso que nós temos que dominar. Nós temos que sair daqui com alguma coisa na mão, com alguma coisa no coração, para que a gente pense lá fora. Porque, eu falo por mim, a partir do momento que eu abracei essa doutrina, dentro do amor que eu tenho dentro do meu coração, que eu estou querendo que ele cresça. Mas eu tenho que fazer com que ele cresça, alimentado por Jesus, mas alimentado por vocês, porque eu tenho que olhar vocês e amar vocês. Indiferente, qualquer um, não importa. Isso me faz diferente. Porque lá fora, quando eu vou cometer algo errado, a minha consciência me avisa. Está errado. Você quer dor? Faz. Então, nós temos que saber, quando a gente vai lá fora, o cara te dá uma fechada, deixa o cara embora. Não revide. Não trate mal, não devolva, né? Jogar bolinha aqui na parede e ela volta na mesma... Se eu jogar com força, ela vem na mesma intensidade. Né? Se eu brigo com alguém, alguém também está fora do... Também briga da mesma intensidade. Aí, no fundo, o que você leva? Só o desconforto espiritual de um sentimento abatido, chateado, né? E ninguém ganhou nada com isso. Nós só ganhamos com amor, com toda certeza. E eu estou realmente angariando esse amor a cada dia, cada vez que eu venho aqui. Porque eu não venho aqui porque eu quero ser um palestrante, porque eu quero ser melhor que qualquer um aqui. Eu tenho, talvez, muito mais dívida que vocês. Eu preciso, talvez, muito mais do que vocês. Mas eu venho pela humildade, por respeito a Jesus, por respeito a mim e ao meu próximo. Eu venho aqui e quero vir sempre aqui por amor. Eu quero olhar no rosto de vocês, de cada um de vocês, como meus irmãos, livre de qualquer peso, de qualquer situação. É assim que a gente vai se transformando, gradativamente, encarnação em encarnação, porque essa transformação aqui, ela é secular. Nós não vamos ser um espírito superior amanhã. Não. Nós já viemos aqui muitas e muitas vezes. Somos teimosos, somos orgulhosos, né? Somos egoístas. Que é comigo? Não, estou bem. Ter minha mulher, ter minha vida normal. Não preciso. Eu venho aqui, sento aqui, ouço, me faz bem. Não tem problema. Você vai ser cobrado, você vai vir. E às vezes essas pessoas que vêm nessa condição, ela vem falar mais da doutrina espírita. Ela vem mais para falar, para relatar, para ser um palestrante, para abraçar. Porque aquele que se importa, aquele já tem um degrauzinho a mais de entendimento, né? Então é isso, pessoal. É isso, esse jugo do Cristo. É o amor, é o jugo do amor. Eu quero que esse ano seja um ano que nós possamos nos comprometer com nós mesmos no nosso aperfeiçoamento. Só isso vai fazer mudar a sua vida. Quando você abraçar essa doutrina realmente, e que você fizer seu evangelho, você vai ver a sua vida mudando. Mas só vai mudar verdadeiramente. Porque se você quiser enganar, você está enganando a você. Vamos fazer a nossa vida uma vida feliz, porque Jesus falou, a vida é feliz. É a gente escolher os caminhos da felicidade. Fazer as coisas boas, abraçar as pessoas, ter carinho com as pessoas, tratar as pessoas de idade com carinho, com paciência. Sabe? Tratar o seu irmão que é tão difícil, trata com carinho, o amor faça com que ele mude. Amanhã ele está com mais idade,
Entendeu? Tudo vai mudando, na vida tudo passa, tudo passa. Não, a sua dor, a sua doença, a gente tem poder de modificar a nossa vida. Nós somos espíritos imortais. Se você conseguir entender isso, já é um grande passo. Você está aqui, está humano aqui, mas nós somos espíritos. Esse corpinho nosso que está aqui serve para você andar nesse planeta. Só isso. Atrás dessa carcaça tem um espírito que comanda. Num grau de evolução, cada um aqui, que já passou um monte de coisa, eu não sei da dificuldade de cada um, mas eu tenho certeza que muita gente aqui já passou muita situação difícil. E isso faz bem. A dor é uma boa, porque é a que educa a gente. Mas para a gente fugir dela, tenho certeza que a gente vai fugir dela entendendo o caminho de Jesus. Olha, que todos tenham um grande ano, que Jesus abençoe a cada um de vocês, com a luz dele no caminho de vocês. Que essa doutrina realmente seja no lar de vocês o pensamento arejado, harmonioso, e que todos os dias seja um lindo dia na vida de cada um. Graças a Deus.